Fala músico, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Cara, aqui eu quero te mostrar como que nos últimos 9, 10 dias mais ou menos eu fiz cerca de R$ 1.200 com um curso de música, com um curso de guitarra recém-lançado, tá? É um valor baixo, cara, para 10 dias de trabalho, vamos dizer assim, mas porque esse é um projeto recente. Eu lancei esse projeto, começou a rodar no dia 31 ou no dia 1º de novembro, se eu não me engano. A gente está no dia 12 de novembro. Eu quero explicar para você qual que foi o raciocínio que eu tive para chegar, cara. Esse valor foram o que aqui, ó? Cadê? Cerca de... Aqui não está mostrando as vendas. Foram 9 vendas, 9 transações, R$ 1.205. E, cara, primeiramente, como eu te falei, não é muita coisa. Esse é um dos projetos que eu toco, mas eu quis trazer para você um projeto específico, porque não adianta eu ficar te mostrando as várias fontes de renda com negócios digitais na música que eu tenho. Se, poxa, você está começando e a única renda que você tem são as suas aulas particulares ou o seu emprego CLT. Não adianta eu te passar um monte de coisa que não vai fazer sentido para o seu contexto no momento, tá? E uma coisa, que é até um livro que fica aqui, cara, na minha mesa, que é o livro A Única Coisa, que a minha filosofia de negócios é: foca em uma coisa por vez. Então hoje eu tenho muitos projetos rodando, muitos produtos que me trazem renda rodando, porque eu fui construindo um de cada vez. Mas esse produto, cara, específico, que eu quero abrir o jogo para você, ele é um produto de guitarra. Você acompanha esse canal aqui, então você sabe que eu sou professor de guitarra. E, cara, qual que é a primeira visão que a gente tem que ter se a gente quer criar um produto de sucesso, um produto que vende pra caramba? Pô, eu criei esse produto tem cerca de 13 dias mais ou menos, já tem cerca de 10 dias, 9 dias que ele está vendendo e já gerou aí R$ 1.200, cara. Poxa, tem gente que cria um curso e passa anos e não consegue fazer a primeira venda. E qual que é a ideia principal? Cara, você não pode, na hora de lançar um produto, você não deve pensar como professor de música. Você deve pensar como resolvedor de problema. Por quê? Porque um professor de música, ele vai querer te ensinar tudo que você precisa para ficar bom na música. E isso é ruim? Jamais, cara. Só que quando a gente vem para a internet, isso não vende. Por quê? Porque as pessoas elas não querem ser músicos melhores. Elas querem resolver os problemas que elas têm. Então, quando você vem para a internet com um discurso muito amplo de eu vou fazer você ser um músico melhor, cara, isso não vai colar, não vai vender. Diferente desse treinamento específico, que é o treinamento Base Criativa. Ele é um curso que foca em uma coisa apenas: o cara resolver a base dele. E você pode pensar, pô, mas um curso que resolve um problema tão simples vende? É claro que vende. Por quê? Porque é uma dor que muitas pessoas têm e é uma dor que as pessoas, elas às vezes têm por muito tempo. O cara aprende solos, aprende várias coisas, mas não aprende a fazer uma base. Logo, quando eu crio um produto que resolve essa dor específica, cara, eu consigo vender com muito mais facilidade. Tá? Aqui a gente está nessa etapa de R$ 1.200 ainda em vendas, cara. Por quê? Porque eu estou começando a testar página de vendas, estou começando a testar anúncios, começando a fazer anúncios para ele agora, mas eu já sei que vai ser um treinamento que vai me dar muita grana. Por quê? Porque logo nos primeiros dias eu já comecei a ter um lucro interessante. Então, quando você para de pensar como professor de música e começa a pensar como resolvedor de problemas, cara, você consegue ter grana na internet, você consegue fazer mais grana. E o que você precisa pensar na hora de criar esse produto? Você vai olhar para a sua audiência. Primeiro você precisa fazer uma pesquisa, né, claro, da sua audiência, daquilo que as pessoas mais têm dificuldade de resolver e aquilo que elas mais querem resolver e da forma mais rápida possível. Cara, para o cara conseguir resolver essa questão de base, ele não precisa de 6 meses de estudo. Entende que é um resultado que eu consigo gerar para ele de forma rápida e ele consegue ter resultado rápido. Por quê? Porque esse curso ele só vai pegar o cara que já toca. Então é muito simples ele mudar ali as formas de tocar e tal. E aí,
eu consigo gerar resultado para esse cara rápido, ele consegue ter resultados rápidos, eu fico feliz ganhando dinheiro, ele fica feliz e tem o problema resolvido. E agora ele é livre para ir resolver mais um ou outro problema que ele vai ter no instrumento. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos sempre insatisfeitos. Vou te dar um exemplo disso aqui. Você queria viver de música, talvez. Aí, você estava no emprego CLT. Vou contar a minha jornada. Estava no emprego CLT, queria viver de música. O que eu fiz? Comecei a dar aula. Saí do emprego CLT, fui viver dando aula. No começo estava maravilhoso, cara. Só que aí depois eu fui vendo que minha agenda estava cheia demais, eu não conseguia cobrar direito, então eu precisava de um negócio digital. Aí eu criei um negócio digital. Aí eu comecei a faturar 3, 5 mil reais por mês com negócio digital. Aí eu percebi que eu precisava faturar mais, eu precisava vender mais. Aí eu comecei a vender vários produtos. Aí meu produto mais caro era 300 reais. Aí eu percebi que eu precisava de um produto de mais de R$ 1.000. E, cara, a nossa insatisfação ela é eterna, tá? Sempre você vai aprender alguma coisa, vai ter algum resultado, vai desfrutar daquilo ali por um tempo. Isso não quer dizer que é ingratidão, mas a gente está sempre crescendo. E quando a gente cresce, a nossa forma de ver o mundo muda. E aquilo que a gente quer também muda, cara, porque aquilo que a gente conquistou às vezes já ficou pequeno perto do que a gente está enxergando no futuro. Então, as pessoas elas sempre querem evoluir. Não cai não, caneta, quase que cai. Elas sempre querem evoluir, elas sempre querem aprender mais. Então você precisa ter este raciocínio, cara. Porque aí você consegue fazer criar um produto que conversa com a sua audiência e que os caras vão comprar. E essa é a base de todo o meu negócio, cara. Todo o meu negócio. Aqui tem um curso específico. Vou te dar um exemplo de 2022, 2023 mais ou menos, que eu lancei um curso que era específico para guitarristas que tocavam na igreja. O nome dele era Mapa dos Acordes Pro. Cadê ele aqui, ó? Deixa eu colocar a data aqui. Eu não vendo ele atualmente, mas na época, ó, na Hotmart aqui, cadê? Olha só, foi um produto que me gerou 150 mil reais, cara. Um produto que falava só de acordes. Vou te dar outro exemplo aqui, ó. O violão diferenciado, violão diferenciado foi um projeto que me gerou aqui, ó, 25 mil reais, cara. Um curso que fala de violão para quem toca sertanejo, quer tocar sem cifras. Então você tem que começar a pensar como resolvedor de problemas, o cara que soluciona a parada. Meu primeiro curso que eu lancei, vamos ver quanto que eu faturei com ele, eu nem lembro. Foi o Violão Sem Fronteiras, de 2020. Eu nem lembro quando eu lancei ele, cara. O primeiro curso que eu lancei, eu faturei pouquinho com ele. Faturei só 13.500 reais, que foi o Violão Sem Fronteiras. Mas esse era um curso que ensinava o cara a melhorar a técnica no violão. Então você precisa pensar na sua jornada como professor dessa forma, cara. Como o cara que soluciona problemas. E não como alguém que simplesmente vem aqui para a internet para dar dicas soltas. Porque o cara que dá dicas soltas, ele não engaja, ele não conecta com o público. O seu perfil, seja nas redes sociais, seja aqui no YouTube, eu recomendo muito que você crie conteúdo, que você não seja o cara que depende só de tráfego pago, apesar de fazer tráfego pago, mas tudo isso, cara, os meus produtos eles só têm sucesso porque antes de investir em tráfego, eu vi que dava certo no orgânico, no conteúdo, sem investir em tráfego. Inclusive, essa é a mesma estratégia que eu passo para os meus mentorados, que também são professores que querem ter grana, fazer renda aqui no digital. Mas recomendo que você não seja um perfil de tutorial. Por quê? Porque as pessoas elas não conectam. Quando você vai na internet e você vê um perfil de tutorial de como fazer X coisa, o que você faz? Você entra no vídeo, você já pula a pessoa que está falando, já vai direto ali nos 2 segundos, nos 15 segundos que ela ensina aquilo que você quer, assiste só aquilo do vídeo e vai embora. Não gera conexão, você não sabe da história da pessoa, não sabe do que ela passou. Muito provavelmente você que está assistindo esse conteúdo agora, cara, você já assistiu alguns conteúdos meus, você já sabe quem eu sou, pelo menos de forma rasa, e você já começa a se conectar, talvez com a minha história, com a minha forma de ensinar e tal. Este é o conteúdo que vende, tá? E aí você consegue ter resultados. Esse produto, cara, eu poderia ter feito mais grana com ele. Só que como eu estou na primeira fase de testes ainda, qual que é o meu raciocínio? Eu coloco ele com um valor de lançamento promocional. Começou a 147, agora está a 197. O meu foco nesse produto é chegar a 297 no preço, mas eu vou deixar alguns meses ainda vendendo no 197 para eu entender muito bem, principalmente na parte de tráfego,
quais que vão ser os padrões e depois botar mais grana em anúncio. Para quê? Para escalar, para conseguir fazer mais vendas. Esse é o meu foco com esse produto. Só que aí entra uma coisa, tá? Às vezes eu sei fazer tráfego, cara. Eu sei fazer uma boa copy. Eu poderia pegar um produto de R$60, de R$59, R$49 e vender. Só que, anota isso aqui que eu vou te falar. Você ser o cara barato custa caro. Custa caro, por quê? Porque geralmente um produto barato, ele não te dá lucro de começo. Ele não te dá lucro nos primeiros meses. É só você investindo e tendo pouco resultado. Então, se você quer começar, cara, já ter algum resultado, fazer, sei lá, 3 mil, 4 mil reais por mês. Eu não sou o cara que fica te prometendo, você vai fazer 10 mil, você vai fazer 20 mil. Cara, eu entendo que cada um está num contexto e o que você precisa não é se basear em promessas de quanto você vai ganhar. O que você precisa é entender como a internet funciona, entender como trabalhar e fazer as suas vendas, cara. É isso. À medida que você vai se empenhando, que você vai aprendendo, você vai conseguindo viver da internet. É isso que eu te ensino dentro da minha mentoria. Então, se você busca uma renda mais rápido, cara, de, sei lá, de 2 a 5 mil reais por mês aí, sem estar investindo muito em anúncios, recomendo um produto de pelo menos R$300, 297, ideal 497. Você vai vender menos, mas você precisa de poucas vendas para gerar um valor interessante, diferente de um custo de R$29, de R$49, de R$97, que você precisa de mais vendas para fazer um montante legal, tá? Cara, isso aqui, te mostrei aqui exatamente aquilo que eu faço, o ciclo de testes de todos os produtos que eu coloco no planeta Terra, né? Eles passam por essa mesma sequência e espero que isso tenha te ajudado. E se você quiser um direcionamento para realmente colocar os seus produtos digitais no ar, ser bem pago como músico, eu posso te ajudar na minha mentoria, cara. A gente tem uma mentoria onde eu ajudo músicos e professores de música a criarem um negócio digital sustentável aqui na internet. Para você fazer a sua inscrição, é só você clicar no link que está aqui abaixo. Você vai preencher um formulário, tá? Preencha esse formulário. Se tiver tudo certo, se eu identificar que você é a pessoa que eu posso ajudar, eu vou entrar em contato com você e aí a gente vai fechar para a gente dar sequência. Combinado? E aproveita porque tá rolando um descontozinho aí de Black November, tá? De Black Friday. Não é uma coisa que eu faço para mentorias, mas eu resolvi fazer para ajudar a galera. Combinado? É isso. Faça a sua aplicação aí e tamo junto. Até o próximo vídeo.